que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do seu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, falarmos da palavra de Deus, com uma alegria mesmo, satisfação. Eu fico feliz de poder ter essa oportunidade, de poder dar continuidade mais um assunto. Amém? Então, irmãos, hoje nós estamos fazendo a segunda parte desse assunto sobre idolatria. Acredito que vocês já escutaram bem, remoeram, mastigaram, meditaram sobre aquilo que foi falado na transmissão passada, para nós darmos continuidade a hoje, tá bom? Eu pretendo ir bem devagar mesmo, pretendo ir assim, fazer espaço curto, para que vocês possam compreender o que está querendo ser dito aqui, amém? Então, irmãos, hoje nós vamos fazer a segunda parte, e eu quero falar sobre culto. Cultuar, prestar culto. O que é prestar culto? Amém? Então eu convido vocês para nós lermos a Bíblia Sagrada na escritura de Mateus, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte. Apenas essa escritura. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Aqui é quando Jesus foi tentado pelo diabo. E diz assim. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, Rei da graça, misericordioso Senhor, que criaste os céus e a terra e tudo o que neles há, fonte de vida inesgotável, grande consolador e curador. Nós estamos aqui, Pai, para dar início a essa transmissão, falar um pouco da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos ajuda, Pai, que o Senhor possa me dar inspiração, que eu possa falar aquilo que possa ser de ajuda para os meus irmãos, Pai.
que possa cair no ouvido do eleito, do coração correto, Pai, para que ele possa aprender um pouco mais. Me ajuda, Senhor, nas minhas falhas. Eu peço perdão pelos meus pecados também, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo até aqui. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude nessa transmissão, que nada de ruim possa acontecer, Pai. Tome conta desses equipamentos, Pai, da transmissão, da luz elétrica, de tudo, Senhor. E que as pessoas, ao ouvirem isso, meus irmãos, possam, Senhor, meditar sobre essas escrituras, lerem mais, te buscar e verem se não estão em algum erro, se não estão em excesso de nada, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, toma controle dessa transmissão. Em nome de Jesus Cristo, por favor, Pai. Tu conheces as minhas fraquezas e as minhas limitações. Não deixa, Senhor. Não deixa, Pai, eu falar nenhuma ideia do meu pensamento, Senhor, mas que seja somente a tua pura e santa palavra. Eu sei que eu não sou capaz de dar o entendimento. Somente tu, Pai. Eu só posso falar, mas é tu que pode abrir o entendimento. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós vimos aqui na Escritura, isso foi sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. E Satanás fez a proposta para que Jesus adorasse ele, se curvasse a ele e adorasse a ele. Ele ia entregar todos os reinos do mundo. E Jesus citou a Escritura que nós lemos, é a mesma Escritura que nós lemos na outra transmissão, de Êxodo 20, versículos 5 e 6, que diz lá: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, a nada, e somente a ela, somente a Deus servirás. É assim que está escrito. E aqui Jesus citou esta Escritura, né? Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Bom, a questão é essa palavra servirás. Eu quero botar aqui. Não está aqui ainda, mas eu vou botar agora. E diz assim: agora vai. Veja que diz ali em Êxodo, foi que a gente leu, né? Essa palavra servirás, nem a servirás as imagens. E tu já aprendeu semana passada que uma imagem, como eu falei, não necessariamente pode ser uma estátua, que representa alguém ou algo. Pode ser uma cortina, um tapete, uma bandeira. E existem várias formas de idolatria, como a gente já viu. Por isso que eu pedi que tu remoesse, que tu decorasse, não vou dizer decorar, mas aprendesse bem, para dar continuidade a hoje. Aí tu vai ficar pensando, mas servir, como é que alguém pode servir uma imagem de escultura? Então tu vê que a palavra ali, ela está no nosso português, ela está empregada um pouco diferente. Servirás. O que isso significa? Em Mateus 4,10 que a gente leu, está escrito assim, né? Disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A palavra ali servir, na verdade, é assim, ó: somente a Ele prestará culto. É isso o que significa no hebraico e no grego. Somente a Ele prestará culto. Ou seja, adorará somente a Deus e somente a Deus prestará culto. Cultuará somente o Senhor Deus. Foi o que Jesus citou, essa escritura de Êxodo 20, versículo 5. Né? Então a palavra de servirás é prestar culto. Amém? Essa palavra que está escrita ali no grego, aqui em Mateus 24, está escrito latrefsis, né? De latres, como a gente já viu, latria, né? O que significa? É alguém que é contratado para realizar uma tarefa, para ministrar, oferecer ou prestar serviço religioso, ou seja, prestar culto. Então em Mateus 4, versículo 10, está escrito isso: só a Ele servirás. Ali só a Ele prestará culto. Somente a Deus cultuará. Somente a Deus prestará culto. Então a palavra servir ali é servir no sentido de ministrar, prestar culto, prestar serviço religioso. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, é isso também. Somente a Deus, a Jesus Cristo, nós devemos prestar culto. Devemos cultuar somente a Ele, ter um culto somente a Ele e a mais nada.
Passou disso, é idolatria. E tu tem visto, e nós vimos semana passada, no começo da semana, que a idolatria é uma abominação. É coisa que irrita Deus, anoja Deus, provoca a ira de Deus. Deus se ira, Deus odeia, Deus aborrece, Deus não gosta. Então não é nem pecado, é além do pecado. É pecado também, mas é algo mais grave que pecado. Deus odeia isso, é algo que ele não quer saber. Não interessa para Deus. Deus disse, ó, é coisa que vai além de saber se a pessoa está certa ou errado. Isso é completamente errado. Idolatria é abominação. Amém? Então nós vamos continuar aqui. Então tu já entendeu, né? Quando diz ali Mateus 4, é somente a Deus prestará culto. Passou disso, se cultuamos outras coisas, então cometemos idolatria e nos tornamos abomináveis diante de Deus. Eu nem preciso dizer que ficará de fora as abominações. Quem é a mãe das abominações? Não é verdade? Ficarão de fora os idólatras e tudo mais, como diz a Bíblia, né? Não herdam, nem entram. A coisa é séria. O caso é muito grave. Hein? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Prestar culto. Mas, irmãos, o que é prestar culto, afinal? O que é cultuar? Quando tu vai na igreja, tu vai pro culto, tu vai cultuar. Nós vamos pegar aqui uma coisa genérica e depois nós vamos aplicar para Deus, tá? O que é, afinal, cultuar? Tu não pode separar, como eu falei na transmissão passada sobre idolatria, quando nós adoramos a Deus, é uma adoração verdadeira. Quando nós adoramos qualquer outra, uma divindade, nós somos idólatras. Existem várias formas de divindade, como a gente viu, várias formas de adorar. Pode ser pessoas, animais, coisas inanimadas, forças da natureza, ideologias, né? Vegetação, agricultura e outras coisas que a gente já viu. Essas divindades, as pessoas fazem disso deuses e fazem então uma imagem a isso, né? Às vezes representam por uma escultura, por um gesso, por uma imagem de fundição, por uma gravura, por uma pintura. Qualquer coisa onde elas personificam aquilo, onde aquilo representa, é uma imagem, é um ídolo, é um deus para aquelas pessoas. Não é verdade? Vou arrumar aqui direitinho. Então, elas têm esse. Então, nessa adoração, elas cultuam isso. Elas são cultuadoras, vão para o culto, elas cultuam isso. Elas prestam culto a isso. E o que é prestar culto a um Deus, então? Seja ao Deus verdadeiro ou seja a alguma divindade. O que é prestar culto? Prestar culto são sistemas particulares de adoração. Veja, sistemas particulares de adoração com referências especiais, tipo cerimônias e rituais, onde tem cerimônias e rituais. O culto é o ponto central de uma solenidade, onde se deseja destacar algo ou alguém com referência, olha só, com reverência, com essas três coisas, irmão. Nesse culto tem reverência, tem devoção e adoração. Ou seja, o culto é o ponto central daquela solenidade, daquele evento. Fica evidente, irmãos, que num culto, o protagonista, a coisa importante é alguém ou alguma coisa. É aquilo ali, fica na cara, está evidente. Isso é o culto. Então, quando esse protagonista, essa pessoa, quando é uma adoração à personalidade, como a gente já viu, está sendo cultuada, a gente sabe que tu entra ali e aquele momento de adoração, aquele culto que se presta é para uma pessoa, é para uma entidade, é para algum objeto, é para alguma é escancarado, é visível que o que se deseja honrar ali naquele momento é aquilo. Então aquilo é o culto. Se cultua aquela pessoa, se cultua aquela divindade, se cultua aquele animal, se cultua aquele objeto. Vocês entenderam? O que é o culto? Daquela solenidade ali, o foco central, o objetivo central é adorar é reconhecer aquilo. Isso é o culto. Onde tem reverência, devoção e adoração. Essas três coisas. Nesse culto. Para aquela divindade, para aquela entidade, para aquele ser que está ali naquele momento. Amém? Tem essas três coisas. Se não tiver essas três coisas, não é um culto prestado. Não se presta culto a essa divindade ou a Deus.
Então, quando se presta culto, tem essas três coisas: reverência, devoção e adoração. Bom, vamos falar de cada um. O que é reverência? Reverência é um respeito profundo em função das virtudes que aquilo apresenta, aquela pessoa tem, ou aquela divindade tem. É um respeito profundo aquilo. Qualidade por algo ou alguém. É uma consideração. Ou seja, aquilo que tem uma postura e uma atitude distinta por algo ou alguém. Ou seja, você tem uma postura distinta, né, por algo ou alguém. Você tem uma como é que é a palavra ali? Uma atitude distinta, uma postura ou uma atitude distinta por algo. Vou dar um exemplo. Quando você vai num fórum, num tribunal de juiz, por exemplo, você tem uma reverência ali, você tem um respeito profundo pela autoridade, pelo lugar. Isso não quer dizer que tu tá ali adorando, mas você tem um respeito profundo, então você tem uma reverência. Você anda de acordo, você fala de acordo, você vai num congresso, você vai em alguma igreja, você tem uma reverência. Não quer dizer que por tu ter reverência, você está prestando um culto. Não, mas o culto tem reverência. Ninguém presta culto a uma divindade, você pode em qualquer religião, qualquer casa de religião, qualquer religião do mundo, pagã ou ateísta, não importa. Quando eles estão cultuando, eles têm reverência. Na casa de Deus é a mesma coisa, nós devemos ter reverência. Não devemos ser reverentes, nós temos que ter uma postura distinta. Nós devemos ter gestos, atitude distinta naquele culto, porque nós estamos o quê? Nós queremos destacar aquela pessoa que está ali, aquele Deus, aquela divindade que está ali. Então nós agimos com reverência. Tu pode ter reverência para outras coisas. Você vai num tribunal militar, num quartel, numa igreja, numa festa solene, em alguma apresentação que vai ter homenagem, e você está ali como você está tendo reverência, mas não necessariamente tu está prestando culto. Tu entendeu isso? Mas, porém, quando tu presta um culto, você tem reverência. Por isso que num culto tem que ter reverência. Então, deu para entender o que é reverência, não é? Segunda coisa, o que é devoção? Porque todo culto tem devoção. Devoção é dedicação ou apego sincero àquilo. Fervoroso ou discreto. Tem coisas que são mais fervorosas ou coisas mais discretas. Com zelo em certas práticas ou gestos por algo ou alguém. Então, o que é ser um devoto? Por exemplo, quando você vem cultuar a Deus, prestar o culto na casa de Deus, você tem reverência. E para mostrar a tua devoção, você faz gestos, você pronuncia palavras, você faz acenos, você tem atitudes, você pode ser fervoroso ou meio discreto. Cada um. Correto? Deixa eu ver outra palavra ali. Você tem certas práticas. Você entendeu? Com reverência, você tem certas práticas que mostra que tu é devoto. Por exemplo, porque se você passa na frente de tu que é um cristão, irmão, que é um crente, passa na frente de certas casas de religião, tem certas nas ruas despachos ali, oferendas e ofertas, ou alguma outra religião budista que tem um poste ídolo ali, um ídolo. Você não vai chutar aquilo ali, não vai jogar pedra, não vai cuspir, você vai ter respeito. Respeito. Jesus mostrou respeito. Foi nos ensinado a ter respeito. Não vai criticar, tu vai passar com respeito aquilo ali, porque é a religião de alguém. Certo? Mas você não vai, como é que eu digo assim, fazer acenos, se curvar, levantar a mão, dizer algumas palavras. Porque quando tu faz isso perante aquilo, mostra que tu é um devoto daquilo. Então tu está mostrando a tua devoção com o quê? Com atos, com palavras, com gestos, com certa postura, entendeu? Você vai simplesmente passar com respeito. Mas a partir do momento que você se inclina, faz algum gesto, como levantar a mão, tem alguma atitude que demonstra a tua aprovação, aquilo, porque mostra a tua aprovação. Então você é um devoto. Entendeu o que é devoção? São práticas, gestos, palavras que você faz diante daquele ídolo. Porque mostra que tu é um devoto. Então a prestar culto tem que ter devoção.
Quando nós vamos na casa de Deus, nós cantamos, nós oramos, dizemos palavras, bendizemos a Deus. Ou seja, isso mostra a nossa devoção àquele culto. Não, tu entendeu? Não existe culto sem devoção. Mostra que eu sou um devoto. Por isso que certas religiões da rua, tu que é um cristão, tu mostra respeito, mas tu não mostra devoção. Porque se tu mostrar devoção para isso, através de atitudes e palavras, tu está aprovando aquilo, tu está sancionando aquilo. Mostra que tu está aprovando, e tu não está aprovando aquilo, tu não deve aprovar aquilo. Então tu não vai ser um devoto. Tu não vai mostrar a tua devoção, tu vai mostrar o teu respeito. Entendeu? Todo culto, independente da religião que forem do mundo, eles mostram a sua devoção naquele culto. Isso é cultuar. É mostrar a sua devoção por meio de palavras, gestos, atitudes, cânticos, hinos e por aí vai. Entendeu? Roupas, vestimentas apropriadas com aquela reverência mostra que ele é um devoto. Então isso é devoção. É tu mostrar a tua atitude, a tua postura para aquele Deus, para aquela divindade. Tá bem? Bom, isso é devoção para algo ou alguém. Sempre tenha em mente isso, tá, irmãos? Para algo ou para alguém. Bom, o que é adoração? Então, adoração ou veneração. Tu sabe a diferença de adoração e veneração? Com certeza tu já ouviu essa palavra, veneração. Tem diferença? Tem. Bom, como eu falei, o que é cultuar? Cultuar tem que ter essas três coisas: reverência, devoção e adoração. Certo? Tu cultua aquilo e mostra que tu é um adorador. Se for para o Deus verdadeiro, adoração verdadeira, tu é um adorador. Passou disso, é idolatria. Tá? Mas todo culto tem isso: reverência, devoção e adoração. Bom, qual é a diferença de adoração ou veneração? Segundo o dicionário e segundo a Igreja Católica, que criou isso, né? Veneração, o que é veneração, irmãos? Veneração é a admiração ou profundo respeito que se faz com homenagens e honras para algo ou alguém inferior a Deus. Então, por ter um profundo respeito e uma admiração profunda por algo ou alguém, no caso, um ídolo, um Deus, uma divindade, tu faz o quê? Homenagens e honras para esse Deus e para essa divindade. Entendeu? Isso é uma adoração. Ou seja, isso é uma veneração. Tá? Mas a Igreja Católica classifica isso como sendo inferior a Deus. Então eles dizem, tu está venerando, não estás adorando. Quando se trata propriamente para Deus, aí eles classificam, isso é uma adoração. Abaixo de Deus é veneração. Só que diante de Deus, irmãos, pela Escritura Sagrada, não existe veneração, não existe isso. Tudo é a Bíblia coloca tudo como adoração. Só que se não for para Deus, é idolatria. Mas a Igreja Católica criou isso. Não, adoração, tu presta culto a Deus. Quando tu não está cultuando Deus, a anjos, a homens, a sei lá o que, é uma veneração. É uma palavra que eles criaram para dizer que tu não estás adorando. Quando tu presta culto a Jesus Cristo, ao próprio Deus, é a adoração. Quando tu presta um culto a demais pessoas ou algo, eles chamam de veneração. Ou seja, eu botei aqui, ó, o que é isso? Então, adoração, o que é? Adoração é a mesma coisa que a veneração, irmãos. É igual, porém é um ato exclusivo a Deus. É isso que a Igreja Católica e os dicionários, tu vai encontrar em livros técnicos, essa referência. Adoração é tudo o profundo respeito que tem, admiração, é o culto que tu presta a Deus. E veneração é o culto que tu presta qualquer coisa menos Deus. Entendeu? Resumindo, o que é veneração? Eu botei aqui, ó. Veneração é uma forma de adoração que foi criada sem que haja pecado. Botei dois que ali, né? Errei. Sem que haja pecado. É uma idolatria legalizada. A Igreja Católica criou. Tá vendo como o diabo é astuto? Você adora, na verdade, não, você está venerando homens do passado, venerando os anjos, venerando imagens e tudo. Não, isso não é adoração, isso é uma veneração. É o que eles dizem. Tá vendo como o diabo é astuto? Então, ou seja, eles criaram essa forma, é uma idolatria legalizada, que tu pode adorar outras coisas e não cometer pecado.
É o que eles implantaram na mente das pessoas, que as pessoas não estão cometendo abominação. Por estar venerando, dando honras divinas a outros que não é a Deus, que eles chamam de veneração, tu não está cometendo erro. Não, adoração é só para Deus. Abaixo disso é veneração. Então tu entendeu esse sentido da palavra veneração, que a Igreja Católica criou, que a besta espalhou pelo mundo? Adoração é a Deus. O culto, quando o culto é a Deus, é uma adoração a Deus. Quando o culto é a outras coisas, é uma veneração. É uma maneira que eles acharam, criaram, para liberar o povo na idolatria, para o povo pecar e se tornar abominável, que eles acham que não tem condenação. Entendeu? Essa é a única diferença. Para Deus, adoração. Para as demais, veneração. Bom, isso tem sentido no que a Igreja Católica, os 3 tipos de culto que nós vemos, isso tu vai encontrar em livros e a Igreja Católica plantou. Então, na visão deles, existem 3 tipos de cultos que tu cultua. A Deus, a personalidades e algo mais importante que as personalidades. Por exemplo, não sei se eu estou indo meio rápido, eu quero ir devagar e bem com calma, tá bom? Então, na visão católica que foi implantada, eu já entendeu o que é adoração e veneração, né? Mas diante da Bíblia tudo é adoração. Se não adorou a Deus, passou disso a idolatria, é abominação, tá? Diante de Jesus Cristo. Mas diante das outras religiões aí, tem isso aí. Tá? O que a Igreja Católica fez? Eles têm que eles chamam de 3 tipos de culto. Tá? Culto de latria. E que é isso, culto de latria? Latria tu já viu, né? Nós aprendemos na palavra grega na transmissão passada. Então a Igreja Católica diz que eles prestam 3 cultos, eles têm 3 tipos de adoração, né? Quer dizer, 1 adoração e 2 veneração. Que a Igreja Católica faz, que plantou e que passou para as filhas e que será que está dentro da mensagem? Essas 3 formas de culto dentro da mensagem? Será que nós temos dentro das igrejas de hoje da mensagem adoração e veneração? Será que realmente nós temos só adoração? Ou nós estamos tendo muitas venerações dentro da igreja da mensagem? Eu acho, tu vai sair de hoje entender e tu vai ver que nós estamos tendo muita veneração dentro da mensagem. Ou seja, muita idolatria. Então a Igreja Católica ela classificou em 3 tipos de culto. Que é o culto de latria. O que é isso? Adoração somente e exclusiva a Deus. É o que a gente falou. Então quando é exclusiva, esse culto é dedicado exclusivo a Deus, é um culto de latria. Ou seja, é uma adoração. Porém, eles classificam outro culto, culto de dulia, do grego, douléu, que quer dizer venerar. Aí é o que eu estou dizendo, ó, venerar, honrar abaixo de Deus, tá vendo? Quando o culto, eles chamam de culto de dulia, estão prestando um culto de dulia, ou seja, honras divinas, homenagens, profunda admiração, respeito, através de gestos, palavras, para algo abaixo de Deus. Daí eles estão dizendo, é uma veneração. Aí eles chamam isso de culto de dulia. Entendeu? É um culto de idolia. Porque ali não está sendo adorado a entidade, não está sendo adorado Deus, está sendo adorado pessoas, anjos e sei lá o que. Então, na igreja, na visão católica, se tu conversar com um católico, eles vão te dizer isso. Isso é um culto de idolia. Eles vão para os seus santuários para prestar culto de idolia, para venerar homens passados, personalidades passadas, personalidades presentes, anjos, por aí vai. Aí não é, na visão deles, não estão adorando a Deus. E não estão cometendo pecado, eles estão venerando. Então isso é um culto de idolia. Entendeu? Tem também o que eles chamam de culto de hiperdulia. Do grego hiper, que significa acima. Acima de dulia, ou seja, acima de dulia e abaixo de Deus. Ou seja, é um culto dado a uma pessoa muito importante. Na versão católica. Ou seja, então eles têm adoração a Deus, veneração a pessoa, ou homens ou a anjos, e aqui no meio, entre Deus e o homem, ou a personalidades, ou os anjos, aqui no meio tem hiperdulia, acima desse aqui, tá vendo? Hiperdulia. Ou seja, é uma personalidade, algo muito importante. Para quem que eles prestam culto de hiperdulia? A Virgem Maria. É uma personalidade muito importante, mais importante que os homens. Tá entendendo? Então, quando é o culto de latria,
é adoração. Quando é um culto de idolia, que é a homens ou a anjos, é uma veneração, segundo a versão deles. Quando é culto de hiperdulia, também é uma veneração. Entendeu essa diferença? Entre adoração e veneração. Tudo que é exclusivo a Deus, o culto exclusivo a Deus, tu vai encontrar isso no dicionário, na internet, é uma adoração. Tudo que é exclusivo a objetos, a anjos, a pessoas, é uma veneração. Aí pode ser dulia ou hiperdulia. Quer um exemplo hoje? Que se está acontecendo nas igrejas? Culto de latria, Jesus Cristo, dentro das igrejas da mensagem, tá? Está tendo culto de latria? Está. Estão adorando a Jesus Cristo? Estão. Mas está tendo culto de idolia? Também. Estão venerando homens e outras coisas? Estão. Estão. Mas Thiago, mas está tendo culto de hiperdulia? Está. Sabe quem está sendo venerado? O profeta, Mombrana. Uma personalidade acima das pessoas. E tu cansou, tu que é assíduo, que lê as mensagens, que te consagra, sabe que o Mombrana sempre disse: me tenham como seu irmão. Eu não sou maior, não sou menor do que vocês. Eu sou igual a vocês, na mesma igualdade. Porém, tem gente que coloca o Mombrana acima e venera o Mombrana, adora o Mombrana. É idolatria. É o mesmo sistema católico, culto de hiperdulia. Assim como os católicos dão honras divinas a Maria, estão dando honras divinas ao profeta Mombrana. Não passa de um culto de hiperdulia moderno. E por aí vai. Nós vamos ver, calma, nós vamos bem devagar. Mas tu entendeu isso? Adoração e veneração. Então, quando se vai prestar culto, cultuar uma divindade, cultuar Deus, tem reverência, devoção e adoração. Aí eu fiz essa explanação de adoração que divide em adoração e veneração só para te entender, tá? Mas diante de Deus da Bíblia aqui, ó, é uma coisa só, tá? Tudo é adoração. Não é para ele. Passou disso, é idolatria. Mas a Igreja Católica diz, não, é veneração, não é idolatria. Tá bom? Porque nós lemos ali que somente a Deus prestará culto. E ponto final. Não importa se está fazendo imagem, se está fazendo estátua, se está fazendo não sei o quê. O culto só deve ser prestado a Deus. Entendeu? Passou disso, é idolatria. Não se deve, não se pode, é abominável. É abominação prestar culto para alguém mais, não interessa. Por isso que Jesus disse para Satanás, somente a Deus adora e somente a Deus se presta culto. Nós estamos vendo o que é prestar culto. Tem reverência, devoção e adoração. Entendeu? Volta aqui. Como é que eu presto culto? Tendo esses três aqui, ó. Práticas, né? Certas, ou seja, honras divinas, como a gente leu da outra vez. Ah, tá. Como a gente leu outra vez. Tudo que tu dá honras divinas, as honras divinas que tu dá ao homem ou alguma coisa, é idolatria, é um ídolo, aquilo é um Deus. E não devemos fazer isso. Isso é abominável. Se damos honras divinas a homens, ou a objetos, ou animais, como a gente viu na transmissão passada, isso é idolatria, isso é uma abominação. Exemplo, eu botei aqui, tu já leu. Daniel 3, a estátua de ouro. Lembra? A estátua que Nabucodonosor fez, que era a imagem de Daniel representada em uma estátua. Objeto de fundição de ouro. Segundo a Igreja Católica, aquilo ali era um culto de hiperdulia. Adorando. Eles estavam venerando, segundo a Igreja Católica, é venerando, não é adorando, né? A Bíblia diz adorando, adorar. Mas os católicos, não, aquilo era uma veneração. De algo representando alguém muito importante, dando honras divinas. A Igreja Católica chama isso de veneração. Estavam venerando Daniel. Mas a Bíblia está dizendo que se tu lê lá, ó, estavam adorando aquela estátua. E os hebreus conheciam, não te inclinarás a ela e não prestará culto. E o que estava sendo fazer? Quando tocasse os tambores, as buzinas e os instrumentos musicais, eles tinham que se ajoelhar e tinham que prestar culto. Uma homenagem, uma honra, com devoção, com reverência, fazer gestos, falar palavras. Eles tinham que adorar, se inclinar, eles tinham que prestar culto. E isso era prestar culto. Entendeu? Mostrar que eles eram devotos daquilo. Entendeu? Exemplo disso, que a Igreja Católica chamaria a estátua de Daniel de uma veneração, não seria uma adoração. Porque estariam... Entendeu como o diabo é sutil, como a coisa entrou e vai devagar e ilude as pessoas?
Mas a Bíblia está dizendo que é adoração e é uma abominação. Vamos ver aqui. Bom, formas de adoração. Existem formas de adorar? Sim. Existem formas de eu mostrar que eu sou devoto? Sim. Existem formas de eu mostrar a minha devoção para aquele Deus? Seja para Jesus Cristo ou para alguma divindade? Existe. Quais são essas formas? Como é que eu mostro a minha devoção? Como é que eu adoro dentro de uma igreja? Como é que eu adoro dentro de um recinto? Como é que eu, não sei, um lugar na rua, embaixo de uma árvore, embaixo de um viaduto? Como é que eu adoro? Existem formas de eu mostrar minha de eu praticar minha adoração? Existem. Quais são elas, irmão Tiago? Eu posso fazer isso através de rituais e cerimônias, com honras, atos, danças, relembrar memórias passadas. Lembra que eu falei que o culto central fica evidente que quem tu quer honrar é algo ou alguém. Tá visível ali, o protagonista é aquela pessoa ou alguma coisa. E como é que eu, para mostrar minha devoção, meu respeito profundo, eu faço isso com cerimônias, rituais, danças, hinos, que mais? Memórias passadas, homenagens com palavras, com oração, com música, com fotos passadas. Tudo isso que eu tô cultuando aquela figura central, eu posso fazer tudo isso na minha adoração. Posso incluir tudo isso aí. Gravem bem isso aí. Ó. Tudo isso eu posso incluir naquele ato de adoração ali, naquele momento. Com reverência e devoção. O que mais, Thiago? Tem mais alguma coisa? Sim. Eu posso honrar aquela personalidade ou alguma coisa com presentes, através de quê? Dádivas e dons. Eu posso honrar ele com presentes, dádivas e dons, fazendo o quê? Sacrifícios e oferendas. Não é o que a gente vê na rua? Quando as pessoas, principalmente quando a gente vê nessas casas de religião, umbanda, candomblé, no meio da rua, eles estão culto, quando eles fazem o que? Estão cultuando, estão prestando culto. Eles estão fazendo honras, homenagem através do quê? De presentes, ofertas, sacrifícios, oferendas. No Antigo Testamento se fazia para Jeová. Ali era um tipo de culto, estavam prestando culto, através de sacrifícios, ofertas voluntárias, que a gente já estudou sobre isso. Eles estavam prestando culto, com música, com hinos, com dança, com cânticos, era Jeová. Mas tu pode fazer isso também para pessoas, algo ou alguém. Por isso que eu disse para te estudar o que a gente falou na transmissão passada, tá bom? As formas de idolatria lá, formas de deuses. Tu faz tudo isso para aqueles deuses, tu tá fazendo um culto, tá prestando um culto, tá indo naquela hora, naquele determinado intervalo de tempo, naquele lugar, para prestar culto. Então pode ser homenagens, né? Honras através de presentes e dádivas, sacrifícios e oferendas. O que mais que tu pode mostrar a tua adoração, a tua devoção? Através de atos e gestos. Quando tu passa na frente, por exemplo, de uma casa de religião e tu faz um aceno, te encurva, que eu falei mostrando que tu é devoto, isso mostra que tu é devoto porque tu faz atos, gestos, atitudes para aquilo que tu aprova aquilo ali. Então quando tu faz diante de uma personalidade também, naquele momento, tu vai para cultuar e tu faz certos atos, se inclina, se ajoelha, tu tá mostrando a tua devoção para aquela personalidade, tu tá cultuando essa personalidade. Tá entendendo? Naquele momento de adoração ali. Então tu mostra a tua adoração através de atos e gestos também. Por isso que eu digo, tu mostrar respeito é uma coisa. Se tu inclinar, falar palavras, fazer gestos de aceno, alguma coisa, aquilo que não é de Deus, tu tá adorando aquilo. Tu tá mostrando que tu é devoto daquilo, tu tá adorando aquilo, tu comete idolatria e tu é uma abominação. Entendeu? Então eu posso adorar também através de gestos e atos. A gente não faz gestos e atos, levanta a mão, bate palma diante de Deus, alguma coisa, mostrando através da nossa adoração de gestos nossos atos. A mesma coisa, mas isso também não só serve para Deus. As pessoas fazem para pessoas, ministros, padres, pastores, autoridades, animais. Entendeu? Porque estão cultuando aquilo. Palavras ou saudações especiais também é uma forma de eu adorar. Nós na igreja não adoramos, falamos palavra, louvores, hinos, bendito seja Deus e tudo mais, através de atos e palavras. Mas também se pode fazer através de atos e palavras com
reverência e devoção para outros deuses, outras divindades. E é o que se fazem. Prestam homenagens, palavras escritas. Então eu também posso adorar, mostrar minha adoração através de palavras e saudações especiais. Por exemplo, no antigo Império Romano, né, Ave César, né, Heil Hitler. Isso não é apenas saudação, é uma saudação de adoração. Que eu estou reconhecendo aquela autoridade ali como um supremo. Estou venerando, estou adorando aquilo ali. Então, certas saudações especiais também mostram a tua adoração. E se essas saudações especiais não for direcionadas a Deus, é idolatria. Entendeu? Tudo isso está incluído na adoração. Então tu vê que a coisa é mais profunda, a coisa é simples, a coisa é séria. Deus não aceita. Deus não aceita. Nada disso é abominação. Palavras ou saudações especiais. Por exemplo, fazer ou levantar objetos que representam algo ou alguém. Levantar objetos que representam aquilo também é uma forma de adorar. Tu adora aquilo. No caso aqui a gente viu a estátua de Daniel e as pessoas se inclinaram àquilo. Então tu faz algo que representa algo ou alguém, uma divindade, também é a tua forma de adorar. Mostrar que tu é devoto daquilo. Então, símbolos por algo ou alguém. Por exemplo, levantar uma bandeira, um logotipo, placas, tapetes, cortinas, móveis, quadros, botões, broches, talismãs, amuletos e adornos que representam aquela figura representativa para algo ou alguém, é uma forma de tu adorar. Lembra que a gente falou, por exemplo, idolatria teórica, correntes filosóficas? Por exemplo, tem pessoa que tem botões, broche, ela é um devoto daquilo, ela presta ela diz palavras, ela vive aquilo, ela é um idólatra daquela corrente filosófica, ela é um idólatra daquela ideologia. Ela tem até os símbolos que ela guarda, que ela venera aquilo ali, que ela adora aquilo ali. Tá entendendo? Ela tem uma bandeira, um simbolismo por exemplo, do deus da vegetação. Ela tem em casa aquilo ali. Eu presto homenagens ao deus da vegetação. Eu faço cânticos ao deus da vegetação, para que ele abençoe a minha agricultura, minha pecuária, meus plantios. Eu acendo uma vela e tal. E ela tem na casa dela uma bandeira, um símbolo. Às vezes ela tem um logotipo. Entendeu? Tudo isso são formas de adorar. Símbolos, que mais? Tapete. Eu tenho um tapete que representa uma entidade. Desculpa. Tem símbolo que denota aquilo. É uma forma de idolatria, porque na verdade tu adora aquilo e tu tem algo que representa. Pode ser uma estátua, pode ser qualquer objeto. É uma forma de adoração. Também pode ser uma bandeira, qualquer coisa. E por que não dizer adorar o ministério? Tem pessoas que adoram os ministérios de igreja, porque o ministério dele é o correto, é o santo, é o puro, ele tem logotipos e tudo, ele venera aquilo. Não é só simplesmente um símbolo. Não tem nada demais ter um símbolo. Por exemplo, se tu adora aquele ministério, tu tá ali, tu tá mostrando que tu é devoto daquilo. Né? Como teve o Covid, muitos com até o logotipo da máscara. Botando uma máscara, botando um logotipo. Eles adoram o ministério, eles veneram o seu ministério. É uma idolatria. Mascarada, mas é. Literalmente uma idolatria mascarada, né? Então tu vê, nós vamos falar daqui a pouco. As pessoas são forçadas a adorar isso. Elas não percebem o espírito diabólico que está dentro das igrejas. Então elas amam a sua placa da igreja, elas amam o seu ministério, elas amam o seu pastor, elas amam... Tô falando dos crentes, tá? Aí no mundo fora, esquece que é idolatria escancarada. Mas dentro é uma idolatria camuflada. Tá? Aqui dentro das igrejas. Então, todos esses aí que a pessoa, elas gostam, elas se sentem bem por algo, alguém, ou forças da natureza, ela tem símbolos de força da natureza, bandeira, ela tem uma estátua que representa o Deus, a imagem, é uma forma de adoração. Entendeu? Mostrando que quando ela faz isso, ela é um devoto disso. E quando ela tem uma reverência, então ela está prestando culto. Entendeu por que prestar culto tem essas três coisas? Tem reverência, tem devoção e tem adoração. Não tem como, se não tiver essas três coisas naquele ato, naquele intervalo de tempo, não se caracteriza um culto. Entendeu? Mesma coisa a igreja que a gente vai. Aquele determinado intervalo de tempo, 2, 3 horas, 1 hora, a gente está tendo tudo isso. A gente está tendo reverência, a gente está tendo mostrando a nossa devoção e a gente está adorando. De que forma? Dessas formas que tu está vendo aqui. Ó. Tudo isso são formas de adoração. Amém? Deu para
Entendeu o que é um prestar culto? Não é só Jesus Cristo. É que nós vamos falar. As pessoas estão fazendo isso a outras divindades, a outros ídolos, que é aquilo que tu viu na transmissão passada. Bom, nós vamos entrando no nosso assunto aqui. Lembra que na parte 10 lá que eu dei 10 exemplos de formas de idolatria? Pois é, o nosso foco é isso aqui, ó. Adoração a personalidades. Lembra na transmissão passada que as pessoas adoram os heróis, os ancestrais, mortos ou aposentados, autoridades civis e as autoridades presentes, no caso civis, autoridades políticas, autoridades religiosas. Tem esses dois tipos de adoração, as passadas e as presentes. As pessoas no mundo adoram esse tipo de pessoas, pelo que eles fizeram, os antepassados, os ancestrais, e aqueles que estão vivos, pelos que eles estão fazendo. Seja na esfera política, na esfera religiosa, na esfera civil, né, reis, juízes, toda outra pessoa que venera aquilo ali, adora aquilo ali, aquela pessoa. Né? Então, tem esses dois tipos de adoração à personalidade, cultuando as personalidades. Né? O próprio estado de Daniel, que a gente viu o exemplo, foi cultuar a personalidade. A personalidade de quem? De Daniel. Foi feita então uma estátua em homenagem a ele, e as pessoas cultuavam Daniel representado na estátua. Mas lembra que eu falei na transmissão passada que não necessariamente uma imagem é uma estátua. Pode ser algo que representa aquilo. Isso é idolatria. Agora, botei isso aqui, ó. Porque nós queremos trazer não é olhar para o passado, não é olhar para o futuro, é olhar o presente. Igrejas da mensagem adorando e cultuando homens dentro do santuário. Eu botei assim, é profético. E eu te provo que é profético. Será que... Tu vai dizer assim, Thiago, isso não acontece dentro da igreja. Não estão venerando homens. Não estão adorando ancestrais, homens passados. Não estão adorando homens dentro do culto da igreja. Não, isso não acontece, Thiago. Isso é abominável. Pessoas que se dizem crer na mensagem do profeta William Marion Branham. Isso não acontece dentro da igreja, Thiago. Não. Tu está forçando demais. Não tem idolatria. Desculpa. Não tem idolatria dentro da igreja, Thiago. Não existe isso. Não tem? Tu já entendeu o que é culto. Prestar honras divinas que não é a Deus a outros é idolatria. Tu já entendeu o que é devoção. Tu já entendeu como é que se adora. O culto central é a figura central, é sempre uma pessoa ou algo. Nosso caso aqui agora, esse tema, nós vamos pegar a pessoa, personalidade. Então o culto central está sendo direcionado para a figura da pessoa. Se o culto é para a pessoa, é abominável. Não é o que a gente leu aqui em Mateus 4:10? Somente a Deus se deve prestar culto. Somente a Deus se deve cultuar. E tu já viu o que tem no culto? Reverência, devoção e adoração. Quando tem tudo aquilo ali direcionado para uma pessoa, aquela pessoa está sendo adorada na igreja. Ela é o Deus daquela igreja. Aí tu vai dizer assim, mas isso não acontece. Não acontece? O que a gente tem visto, principalmente esse ano? Faz uma lista do que tem acontecido esse ano. O que está acontecendo? Homenagem a homens dentro da igreja. Isso não é idolatria. Isso não é o culto ao homem. Eu escutei com os ouvidos aqui, ó, e vi com os meus olhos, com os meus ouvidos, o próprio pastor dizendo, teve homenagem a ele, de aniversário dele, dizendo, o culto hoje foi para mim. Como ele pode dizer isso? Se nós estamos lendo a Bíblia aqui, que Mateus 4, Jesus dizendo, culto é somente para Deus. Como as pessoas podem prestar culto a esse homem? E ele dizer, o culto é para mim. Tu viu o culto todo que o foco central é para aquele homem. Porque era culto especial de aniversário daquele pastor. Como pode essa abominação estar dentro das igrejas? Por que eu estou falando isso, irmãos? Isso não nos representa. Se tu está ouvindo isso e tu tem consideração comigo, eu falei na transmissão passada que muitos iam perder a consideração, porque não iam gostar de ouvir. Infelizmente, irmãos, se tu não vai gostar do que tu vai ouvir aqui, essa transmissão não é para ti. Se tu é um idólatra, essa transmissão não é para ti. Procura outro lugar para escutar, procura outra coisa para escutar, outro pastor, pregador, muito melhor do que eu, tá? Porque não é para ti. Teu compromisso não é com a verdade. Teu compromisso não é ser transformado. Tu não quer ser transformado.
Como a gente já falou, irmãos, o arrebatamento é uma transformação. Não é um evento que vai ter num dia e vai levar a pessoa do jeito que ela está. É uma transformação que nós vamos transformando, nos tornando participantes da natureza divina todo dia. Deixando isso, tirando aquilo, acrescentando isso, acrescentando aquilo. O molde é ali, ó. A estatura perfeita é essa aqui, ó. Nós devemos chegar a esse molde, a esse modelo. O dia que nós chegarmos a esse modelo, nós somos transformados. É transformando todo dia. Isso é o arrebatamento. É uma transformação. E tu acha que vai ter arrebatamento para quem não quer transformar em dia a dia? Como é que vai ter transformação de corpo quem não quer transformar no espírito? Não transformou nem a alma. Não nasceu de novo. Não procura deixar as coisas de lado. Não procura acrescentar novas coisas. Não procura se tornar participante da natureza divina. Ele acha que arrebatamento ele vai para o céu e tudo mais. Não, é uma transformação. E nós estamos aqui para ser transformados. E nós estamos vendo hoje se nós somos idólatras ou não. Se nós somos adoradores de homens ou não. Se nós estamos perdendo nosso tempo, indo na igreja para cultuar homens, ou nós estamos indo na igreja para cultuar Jesus Cristo. Ou cultuar o profeta Irmão Brana, como muitos fazem. Eu estou aqui para tentar mostrar um pouco mais e para te ver a realidade. E se tu tá vendo isso dentro das igrejas, por que tu te mistura com eles então? Por que tu participa junto? Estamos sempre falando aqui, separa, mostrando pela Bíblia. Mas quanto mais a gente fala separa, mais vem pregação, mais vem coisa dizendo para unir. Isso é profético, está na Bíblia, está na mensagem. Temos que nos unir, temos que estar junto, temos que estar em companheirismo, temos que estar nos cultos especial. Recheada de abominação, é isso? Mas se tu tem ouvido a voz, sai dela. Sai desse meio. Tu tá vendo hoje que tá contaminado. Parece a ideia ser boa, parece coisas boas, mas tu vê que o espírito diabólico tá ali dentro. Encucou, ele entranhou ali. Ele não sai. Então é tu que tem que sair. O respeito, posso chegar pro irmão, irmãos, eu não participo disso, irmãos, eu não vou nesse encontro, irmãos, porque lá tá tendo idolatria. Lá tá tendo isso, eu não concordo com isso. Então não participa. A partir do momento que tu tá junto, tu é um devoto daquilo. Tu está adorando junto, tu está cultuando junto aquilo ali. Não tem meio termo. Tu é um idólatra, porque tu cultua aquilo. Tu mostra a tua devoção por palavras, por atos, por gestos, por hinos. Tudo isso que a gente já falou aqui. Tu mostra a tua devoção àquilo. E o culto central está sendo aquela pessoa ali, naquele momento. É uma idolatria. Isso é abominação. E tu tá junto, tu faz parte. Tu é tão abominável quanto quem está participando. Não tem meio termo. Essa é a Bíblia, irmãos. Poderia citar aqui pouco que tem nessa mensagem das eras aqui, ó, fora as outras. Separa. Mas tu não quer ouvir. Um dia tu não vai ter mais oportunidade. Essa voz vai se aquietar. Não só minha, mas a de poucos homens aí, ministros, pastores de verdade, que tem compromisso com a verdade. Vai sumir, vai se aquietar. Vai calar. E tu só vai ouvir essas outras vozes aí. Porque tu não tem compromisso com a palavra. Tu não te interessa pela palavra. Porque o povo quer festa. O povo quer alegria. O povo quer furupa. O povo gosta disso. Não interessa se está tendo a idolatria, se a homenagem está sendo para os homens dentro da casa de Deus. Aí eu me pergunto. Culto de aniversário do pastor de tantos anos. Culto em homenagem ao casamento do pastor. Culto de tantos anos do ministério do pastor. O culto está sendo para o homem. O foco central está sendo o homem, é homenagear o homem, é elevar o homem, exaltar o homem. Dentro da casa de Deus. Culto da pedra fundamental do homem. Culto de 1, 2 anos de memória ao falecimento do pastor tal. Se isso para mim não é o mais alto grau de idolatria, eu não sei o que é. Ah, Thiago, blasfemo agora. Não, é verdade, nós estamos vendo aqui. Deus está mostrando. É idolatria pura. Quando o culto central, tu vê que o que se deseja destacar é aquilo, alguém ou algo, e não é Deus, tudo que está sendo feito é o homem ali, é culto. E devemos, aí cai aqui, ó. Pega aqui. E ó. Ó, Mateus, o que diz aqui, ó? Somente a ele prestará culto. Somente a Deus. Por que estão cultuando os homens dentro da igreja? Ó, prestar culto somente a Deus, somente a Jesus. Por que estão sendo prestado culto a homens? O que tem a ver tantos anos de ministério? Como se o homem fosse alguma coisa. O homem não é nada. É Deus.
Tu entendeu como tá tendo a misturar a veneração dos homens com a adoração a Deus? Tá tudo um sagu misturado ali. Hinos especiais. Lembra que a gente viu na transmissão passada, escritura de Jeremias? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam, fazem massa. Para quê? Para adorar aquela divindade. O que nós estamos vendo na igreja? As crianças se arrumam, os pais se arrumam, as mulheres se arrumam. Para quê? Para adorar o homem. Para prestar culto para o homem, para o aniversário do homem. Para cultuar o casamento do homem. Tá todo mundo envolvido na idolatria. Tá todo mundo engajado em exaltar o homem, reconhecer o homem. Aí sai da casa, às vezes anda 100 quilômetros. Hoje é dia especial do quê? Da comemoração, culto de aniversário do pastor. Culto de casamento do pastor. Todo mundo envolvido na idolatria. Não escapa um. Tá vendo como a coisa é grave? Ah, Tiago, tu tá falando besteira e tal. Não, tô mostrando aqui pela realidade. Tô te mostrando pela realidade. É filho pegando lenha, é o pai fazendo fogo e a mãe amassando barro para divindade. Ah, tá. É o filho apanhando a lenha, é o pai acendendo fogo e a mãe fazendo as massas, os bolos. Para Deus não, é pro pastor da igreja. A honra é para ele. Ah, Tiago, tu tá sendo hipócrita, tu participou de um evento aí de comemoração do ministério do pastor. Participei. Não sou hipócrita, participei. Eu achava errado. Quem me conhecia naquele tempo falava que eu sabia que a coisa estava errada, não sabia como. E hoje eu tenho certeza. Está errado. Tantos anos de ministério, de pastor que faz uma análise desse ano, desde o começo do ano, mês de agosto, 8º mês. Quantas coisas tu viu na internet aí e ainda bota na internet? Por que um pastor, aquele grupo de igreja, não aluga um salão, não aluga uma chácara e vai comemorar o aniversário do pastor? Vai comemorar a pedra fundamental? Vai comemorar tantos anos de ministério do pastor lá, a casa à parte? Por que tem que usar o santuário? Por que tem que usar a casa de Deus? Por que tem que usar o templo de Deus que dizem que foi consagrado? Por que mostrar? Para que mostrar para todo mundo? Reconhecer aquele homem naquele momento? Isso é idolatria da mais alto nível. Ah, eu tenho certeza que tem gente que vai vir um batalhão de crítica me dizer, não, Tiago, não é isso. É, pela Bíblia, pela mensagem, nós estamos lendo. E eu vou te provar pela mensagem. Por que eu botei que é profético? Isso não foi à toa. Mas se tu tá ouvindo a voz, sai dela, não minha, mas de Deus. Levanta as mãos e graças a Deus. Não tenha parte com isso. É sutil. Mas é idolatria. Que nem eu vi homenageando que já morreu, pastor que já morreu. Pura idolatria. Eu vi um culto de homenagem a um pastor. Eles fizeram o templo lá, um templo bonito, fizeram aquela coisa toda, né? O mesmo espírito de Nimrod, né? Dizendo que estão indo para arrebatamento, nunca entenderam a mensagem do Mombrano. Nem tem gente para encher aquela igreja. Tu vê que é o ego, é só uma vaidade. É o mesmo, eu digo, o mesmo espírito de Nimrod, fazer todo mundo adorar. Todo mundo quer dizer, nós temos uma igreja para poder dizer, fizemos isso, fizemos aquilo. Estenderam até o tapete vermelho pro homem. O homem que nunca devia, jamais devia estar no púlpito, porque nunca teve chamado. As obras e a vida mostrou que nunca foi chamado por Deus. Mas os homens colocam lá. Lembra que a gente falou? Não é? Se colocamos homens sem requisitos, cometemos pecado. Mas quando colocamos homens que fazem coisas que irritam a Deus, é abominação. E eles pegam esse homem, que chama, essa coisa que chama abominação, e ainda estende o tapete vermelho. Se isso aí não é idolatria, e faz um monte de coisa do passado e tal, relembrando. Vimos aqui, memórias do passado. Tu mostra a tua adoração. O foco é o homem ali, ó. Naquele momento. É o que mais teve aí, ó. Culto especial de casamento. Culto especial de aniversário do pastor. Culto especial de tantos anos da pedra fundamental que foi levantada do prédio. Culto especial em memória ao pastor falecido. Culto... Onde é que tu acha que vai parar? Mas, irmãos, tu acha que eu vou mudar alguma coisa? Tu acha que meu objetivo aqui, eu vou conseguir mudar tudo isso? Não vou. Isso aí vai de mal a pior, é cada vez pior. Mas se conseguir tocar um só, que o Espírito Santo toque o coração e ele veja e saia fora disso, graças a Deus, já cumpriu o objetivo. O que Deus me inspirou para fazer. Eu não espero mudar tudo isso aí. Pelo contrário. Vão? Não querem saber? Não, compromisso não é com a palavra? O meu é. Então vão, sigam esses homens, sigam. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-os. Não é o que a gente leu lá? Efraim, Siló, que estava em Efraim. Então entregue aos ídolos, deixa eles. E Deus falou para Jerusalém depois, ali no livro de Jeremias, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vocês acham que se chama pela minha casa, vocês cometem todas essas abominações, acham que eu vou ficar impune? Vão ficar impune? Os filhos
olhem a lenha. Os pais acendem o fogo e as mulheres, as esposas, né, amassam barro. Todo mundo para ir naquele ato de idolatria, dentro da igreja da mensagem. Num domingo à tarde. Para quê? Para reconhecer o homem. Cultuar o homem. Eles ainda falam, o culto foi para mim, tudo para mim. Por quê? Porque eles gostam daquilo. Eles se sentem, é o mesmo espírito. Aí tu já sabe de onde veio esse espírito querer ser adorado. Não preciso nem dizer, né? Tô falando palavra, Tiago, tá falando coisas terríveis, pesadas. Essa é a pura verdade, mano. Não tem meio termo. Se teu foco, teu objetivo não é Deus, passou disso é idolatria. Passou disso é satânico, é abominável. Isso irrita Deus. Agora, como eu digo, por que tem que ser dentro da igreja, lugar consagrado e tudo mais? Faça essa pergunta. E tu participa disso? Não, eu tenho respeito. Mas se tu faz algum gesto, tu canta, mostra tua devoção, tu tá aprovando, tá aprovando aquilo. Tu é cúmplice, tu é participante daquilo. Não tem como fugir. Não importa o que tu diga, irmãos. Sai dela. Se tu tá me ouvindo, sai disso. Protesta, mostra o teu protesto, como nós estamos mostrando aqui. Está errado. Mostra o teu protesto. Isso é idolatria. Ah, mas o Mombrana fez. O que o Mombrana fez? O Mombrana mais que diz, ó, feliz aniversário para o irmão e tal, que Deus te abençoe e dê honra. Ó, depois do culto, vai ter lá, quem quiser ir na casa do irmão e tal, vai ter. Nunca fez homenagens, honras a homens, exaltando o passado e tudo mais que eles fizeram. Nunca exaltou os ancestral. Falou do que grandes homens fizeram, sim, que Deus usou, mas levando o crédito a Deus. Nunca fez culto um dia solene para homenagear. Quem faz isso é católico. É a igreja católica. É o mesmo espírito católico dentro da mensagem. E ponto, não importa o que tu diga, eu tô vendo, nós estamos vendo isso. É idolatria. Vamos continuar lendo aqui. Por que eu botei aqui ó, que é profético? Hoje tu vai entender. Hoje tu vai entender por que eu botei que é profético. Aqui, ó. Homem sendo adorado e cultuando homens dentro do santuário é profético? É profético. Vamos ver aqui. Vou dar um exemplo. Tu vai entender agora. Opa. Eu quero que tu preste bem atenção. Acho que eu peguei 2 ou 3 mensagens, tá? Grava bem isso. Mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia. Pregado em 9 de janeiro de 1955, tradução A Voz de Deus. Aqui fala sobre o final dos tempos gentios, a adoração. Ele faz a comparação com a estátua de Daniel. Presta bem atenção no que tu vai ouvir agora. Se tu não prestou atenção no que eu disse até agora, nesses 40... Mano, passou 1 hora já, meu Deus do céu. Presta pelo menos atenção nessas 3 mensagens que eu vou citar e nós já estamos indo pro final. Tá bom? Eu peço o máximo da tua atenção. Parágrafo 80. Porém, Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Como é que começou a dispensação gentia? Uma adoração de ídolo. Aí tu já aprendeu que ídolo pode ser tudo aqueles 10 tipos de coisa que a gente fez na transmissão passada. Inclusive a última adoração à personalidade, a pessoas, a passadas ou a presentes, ou vivas. Começou assim, com a adoração a ídolos. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo. Um ídolo de um homem. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram algo, que era um tipo, eles fizeram uma estátua representativa que representava um homem santo, no caso Daniel. Pelo que Daniel era, ainda estava vivo, pelo que Daniel fez, pelas suas obras e seus feitos. Você sabe, lê Daniel, ele interpretou o sonho, foi um grande homem. E pelo aquilo se tornar notório, por ele se tornar famoso, fizeram uma imagem. Então eles estavam adorando a imagem de Daniel pela estátua. No caso, lá era uma estátua. Mas lembra que eu disse, quando tu faz uma imagem, não necessariamente é uma estátua, mas a figura de um homem, a figura de alguma coisa, a importância, a personalidade que ele é. No caso aqui é a personalidade de Daniel. Assim começou a adoração do gentil, o princípio gentil. Adoração a um homem santo, a sua personalidade, cultuando ele pelo que ele fez e pelo que ele era. Vai vendo?
E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou a fazer isto, do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração de imagem forçada isto, e culminou em uma mão sobrenatural escrevendo uma linguagem sobrenatural, que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém? É dessa maneira que o reino gentil teve início e terminará da mesma maneira. Isso é o correto, através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando? A operação do sobrenatural. Oh, como maravilhoso! Vocês não estão felizes? Hoje à noite, creem no sobrenatural? A congregação diz amém. Sim. Opa. Vocês entenderam? Adoração a uma personalidade. Adoração a um homem santo. Começou assim. Pelo que ele tinha feito. Ele começou a ser exaltado. Assim começou. Vamos ler outra mensagem? Mensagem 3 classes de crente, pregado em 24 de novembro de 63, tradução de Goiânia. Vê você? O reino gentil começou com o quê? Com a adoração obrigatória a uma imagem de um homem santo. A adoração que é obrigatória à imagem de um homem santo. Lá no caso era uma estátua. E também no começo do reino gentil, uma mão escreveu sobre a parede algo que ninguém pôde decifrar, mas só o profeta. E agora também a mão tem escrito sobre a parede, correto? Tem escrito a palavra Icabó, a qual significa que a glória de Deus tem deixado. A escritura está sobre a parede e somente pode ser lida pelos que têm mente espiritual e que creem em coisas espirituais, os quais têm nascido do Espírito de Deus. Tá vendo? Tu vê que o profeta é apenas aqueles que nasceram de novo. Tu acha que quem está no meio dessa idolatria nasceu de novo? Forte eu dizer, não é? Mas é o profeta dizendo aqui, ó. Somente os que têm mentes espirituais para captar. Se tu tá vendo isso, é porque Deus está te mostrando que tu nasceu de novo. Agora olha aqui, ó. A última mensagem, mais uma testemunha. É 3 meses que eu peguei. Essa aqui, então, irmãos. Tá todo a tua atenção para isso agora, pro ato final aqui. Possuindo a porta do inimigo depois da prova. Pregado em 22 de março de 64. Tradução de A Voz de Deus. Parágrafo 39. Vamos tomar os jovens hebreus, porque eles se mantiveram firmes e não toleraram adoração a imagens. Não adoraram o quê? Não toleraram adoração a imagens de homens santos. Eles se recusaram a se prostrar diante de uma imagem que o rei havia feito. Foi feito retratando um homem santo. Presta bem atenção, irmãos, olha amarelo. A estátua foi feita representando um homem santo. Hoje pode ser que tu não vê estátua por aí. Mas os homens santos estão aí dentro das igrejas. Termina da mesma maneira. Olha o que eu botei em verde, irmãos. Termina da mesma maneira. Quando as pessoas serão forçadas a adorar imagens de pessoas. Isso veio por revelação. Daniel, sendo capaz de interpretar a palavra, a qual estava escrita escrita na parede, foi assim que surgiu e é assim que vai terminar da mesma maneira a imagem dos gentios. Olha em verde aqui, irmãos. Decorem isto. Como é que vai terminar o fim dos tempos? Quando as pessoas serão forçadas a adorar imagens de pessoas, de homens santos. São forçadas a adorar. Quem sabe tu não está vendo. Nós estamos falando que estamos no arrebatamento, que estamos no final do tempo do arrebatamento. O arrebatamento pode ser qualquer hora, tá? Tá, mas tu tá vendo aí estátuas dentro da igreja, as pessoas se inclinando às estátuas e forçando as pessoas a adorar essas estátuas? Não tá vendo. Então onde se aplica essa profecia? Que nos fins dos tempos terminaria assim. Quem está conseguindo ver aí, dentro das igrejas da mensagem, está tendo estátua e as pessoas se inclinando, eles forçando as pessoas a se inclinar, a se prostrar, a adorar a estátua? Não. Mas tu viu aqui o que o Romano está dizendo? Aquilo era um tipo. Começou uma adoração forçada. Eles estariam forçando as pessoas a adorar a imagem dos homens santos
pelas obras e os feitos que eles fizeram. O que está vendo das igrejas da mensagem? Essa idolatria. Adorando os homens, os pastores, pelos que eles fizeram no passado e que eles estão fazendo agora. Estão forçando as pessoas, estão dando isso às pessoas. Estão forçando, adorando a imagem do homem. Não é uma estátua, bota isso na cabeça, não é uma estátua hoje, o diabo não é burro. Mas a figura do pastor dentro da igreja está sendo adorada. A figura do diácono, a figura do líder de cântico, a imagem dele, a figura do que ele é, do que ele fez. Basta você ver esses encontros. Mais perde tempo. Eu não olho, mas de vez em quando alguém me mostra, eu olho. Mas eu ir lá olhar, não estou perdendo mais meu tempo. Desculpa eu dizer. É só falar do passado. Se juntam lá porque o senhor fez isso, fez aquilo. Aí eu era o pobrezinho que andava de pé no chão, andava com as mensagens nas costas, e eu andava com um fusquinha que furava o pneu. Eu andava com uma brasiliazinha que despejava óleo. Nossa, eu fui em cima do caminhão, meu Deus, e aquela coisa toda. Cultuando esses homens pelo que eles fizeram, cultuando os pastores nas igrejas. Estão adorando esses homens santos. Está terminando assim. Não tá, presta atenção no que tu tá vendo. Tu não vai encontrar uma estátua desse tamanho, ou de 2 metros, 3 metros, ali do pastor, mas tu vai encontrar quadro dentro dele da igreja, foto dentro dele, e por aí vai, pintura dentro dele, cultuando ele como a gente está vendo. Cultuando os homens santos. É assim que está acabando. Mas tu viu ali que o profeta diz, somente aqueles que nasceram de novo são capazes de entender. Os demais não vão entender, vão continuar na idolatria. Vão continuar adorando esses homens santos. Vão continuar tendo culto especial. Focar no homem. Vão continuar tendo confraternização, encontros de pastores, encontros de igreja. Para quê? Para reverenciar os homens, venerar os homens, adorar os homens. E vai continuar. E vai continuar. E vai, e vai, e vai. Mas se tu tem ouvido a voz, sai dela. Sai disso aí tudo. Para que não incorram suas pragas. A mãe das abominações que introduziu isso. Deus está falando contigo. Sai disso. Protesta. Isso que está aí não nos representa. Não é mensagem. Entendendo? Nós não perdemos tempo. Nós estamos indo para cultuar a Deus. E não para prestar culto a homens. Entendeu onde eu quis chegar? Por isso nós vamos falando. Eu vou ler aqui só uma partezinha. Ah, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Mais uma vez eu estou falando. Separa. Separa. A voz de Deus diz separa. Pelas mensagens diz te separa. Se lá tem abominação, separa. Respeita. Não precisa brigar. Deixa eles. Deixa Efraim entregue aos ídolos. Mas tu se separa. Mensagem é essa, ó. Uma exposição das 7 eras, a era de Pérgamo. Parágrafo, página, né? 177 e 178. Deixa eu ver se essa aqui, se é um pouquinho que eu queria. Página 178 e 179 e 180. Apenas para terminar, tá bom? Aqui falando de Balaão, né? Ó. Que ele fala, né? Que ele formou um plano. Venham e adorem conosco. Adoramos o mesmo Deus. É verdade. Os moabitas adoravam. Entre os deuses deles tinha Jeová também. Mas tinha o que mais? Tinha figuras, personalidade. Tinha vários ídolos lá. E aí eles te convidam para o encontro dos pastores. Tu vai, tá sendo lá cultuado o homem. Tá sendo cultuado Jesus Cristo também. Mas tá sendo cultuado o homem também. E Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Ora, Israel sem dúvida vira as festas dos egípcios, portanto eles sentiram que não era tão errado ir apenas de olhar e ver e comer com o povo. Ah, não tá tão errado eu ir no encontro dos pastores lá, né? Porque o que tem de mais? Afinal de contas, o que há errado em ter companheirismo? Somos tudo a mensagem, cremos no mesmo profeta, cremos no mesmo Deus. Nós devemos amá-lo, não devemos? Senão como podemos ganhá-los? Ser amigável nunca prejudicou ninguém. Ou melhor, é assim que eles pensavam. É assim que eles pensavam no culto de pastor aí, não tem problema nenhum, de homenagem, não tem problema nenhum. Então vai. Porém, quando aquelas mulheres, é que ele fala tudo, né? Morreram. Hoje é morte espiritual. Aqui ele falando da Igreja Católica, na página 179, falando da Igreja Católica, o que ela fez, né? Que o mesmo espírito de denominação, o mesmo espírito de adultério espiritual. Ele falando aqui que em vez de celebrar o 21 de dezembro, eles trocaram as datas festivas, datas pagãs, né? Que a Igreja Romana, o que ela fez? Ó? O último parágrafo, tá? Da página 179. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens, lá era estátuas, mas as imagens estão dentro da igreja hoje. As imagens dos pastores, dos líderes de cântico estão dentro das igrejas. Introduziram a imagem, deram ao povo
o que chamaram de credo apostólico, isso a Igreja Católica fez. Mas qualquer ato, como é que é? É mera coincidência, né? Ou semelhança é só mera coincidência, tá? O que tu tá vendo hoje é apenas mera coincidência, tá? Eles deram ao povo o que chamaram de credo apostólico, embora não se possa encontrar na Bíblia. Eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados, assim fazendo toda a Igreja Católica Romana a maior igreja espírita do mundo. Adoração, cultuando os antepassados. Dentro das igrejas da mensagem, da onde veio esse ensino? Da mãe das abominações e cometendo abominação. Estão adorando os antepassados, os ancestrais. Adorando as personalidades passadas. Quem começou com isso? A Igreja Católica. Foi passando para as denominações, está dentro da mensagem. Aí ele fala aqui, né, que quando eles participaram da festa daqui do Concílio de Nicéia e tudo mais, né, que a igreja casou com o Estado, tinha adoração a Jesus, mas tinha um monte de coisa misturada lá, era um sagu, era uma festa mesmo lá, né? Dizendo aqui, ó, olha só, eles estavam em idolatria, quer admitissem, quer não. Tá? Então idolatria, quer admitam, quer não, é idolatria. Eles podem falar o quanto quiserem que os seus altares e o incenso são apenas para lembrá-los, olha só, das orações do Senhor, ou o que quer que achem que isso significa. E podem dizer que quando oram diante da imagem é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote é na realidade a Deus, que estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas que ele o está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém eles estão participando da bem conhecida religião satânico-babilônica, e têm se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual. O que isso significa? Morte. Eles estão todos mortos. Idolatria. Tudo misturado. Mas eu queria trazer isso hoje, tu entender o que é prestar culto. Lembra? Dar honras divinas a homens ou a coisas é idolatria. Tem diversas formas de ídolo. Nosso enfoque aqui hoje, nosso foco é idolatria a personalidade, a pessoas, passadas e presentes. Cultuar, prestar culto. Como é que eu presto culto? Tendo reverência, devoção e adoração. Como é que eu adoro? Como é que eu demonstro a minha devoção? Como é que eu demonstro, através dos meus atos, tudo aquilo ali, ó, homenagens, cânticos, hinos, porque o culto é aquela figura central ali, ó. Então ele é o Deus, ele está sendo adorado ali, é idolatria. Ponto final. Tu está vendo isso dentro da igreja. É uma abominação. E lugar de coisas abomináveis, onde é que é? Tu sabe. Mas se tu tem ouvido a voz, sai dela, povo meu, sai dela, não perde tempo. Respeita. Mas não seja participante. Para que não ocorram suas... Ah, Thiago, tu vai dizer dentro da mensagem? Ah, Thiago, dentro da mensagem? Dentro da mensagem. Só ler o finalzinho aqui. Romanos 1,25, olha o que diz. Romanos 1,25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aquela palavra ali, serviram em amarelos, irmãos, está em grego que está escrito latrevo. Latrevo significa prestar culto. Entendeu? A palavra grega que está ali, então servir como a mesma coisa de Jesus antes, tá? Servir é prestar culto, é a mesma palavra. Né? Em grego, latrevo. Né? Então nós podemos ler diferente. O que Paulo está dizendo em Romanos? Está dizendo assim, ó, que os homens, pode ler lá Romanos 1, depravação dos gentios, dos pagãos, nós vamos falar disso na próxima. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e cultuaram e prestaram culto mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Tá entendendo? Estão prestando culto aos homens. Ela não é profética do que aconteceu. Eu espero que Deus abra teus olhos, tenha o discernimento, abre teu coração para entender, para te entender o que está acontecendo. E tu, ó, sai do meio disso. São homens santos, são bons. Não estou falando contra o caráter deles, muitos deles, né? Mas são homens santos. Daniel, o caráter de Daniel era intocável. Mas estavam adorando a personalidade de Daniel. Estão adorando essas personalidades dentro da igreja, pastores e tudo por aí vai. Mas eu tenho que ver, não preciso. Tem visto, você que me ouve, que tem ainda consideração, não fica bravo que eu estou dizendo, tá? Fica bravo com o teu profeta, que tu descrê. Fica bravo com isso aqui, ó. Chamou de abominação. E que só a Jesus presta culto, não se presta culto a mais nada. Então, se eles estão querendo prestar culto, sai disso aí, ó, para que tu não incorra nas suas pragas. Porque isso ira a Deus. Essas festas solenes que eles estão fazendo não agrada a Deus. Isso ira a Deus. É abominável. Não tire isso da tua cabeça. Abominação. Prestar culto a homens. Ainda mais dentro da casa de Deus.
Tu ia gostar, irmão, que tu que fosse casado, vamos lá, que a tua esposa, tua família, teus filhos começasse a homenagear, botar fotos e homenagear outro homem, cantar em memória, ela faz um bolo, ela faz uma janta, coisa mais linda, chama as pessoas e eles começam a homenagear o vizinho e tu é deixado de lado dentro da tua própria casa. Tu que traz o sustento, tu que traz o consolo, tu que traz a cura, vamos dizer, tu que corrige teus filhos e a pessoa ali dentro está sendo reconhecida, é outro homem, não tu. Tu ia gostar disso? Como é que tu acha que Deus está gostando vendo tudo isso dentro da igreja? Tu acha que ele está gostando? Da casa que se diz pelo nome dele que foi consagrada a ele, dando honra aos homens pelo que eles fizeram, exaltando, achando que fizeram muita coisa, cultuando eles, como eu digo, que eu ouvi e via dizendo o culto foi para mim. Eles me diziam, hoje o culto foi isso, culto em memória do homem, culto do aniversário do homem. Isso é abominação, é idolatria pura. Não podemos ter medo de falar, devemos nos mostrar e protestar contra isso. Se tu tem ouvido a voz de Deus, Deus tem tocado teu coração, sai disso, sai dela, povo meu, sai, meu povo, sai do meio disso. Bem, era isso que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Não tem mais. Aqui eu já tinha botado, então realmente é isso, irmãos. Tá? É o que eu queria trazer para vocês. Fiquem com isso, mastiguem bem, meditem bem, tá? Principalmente aqui, ó. Tá? Aqui, ó. As 3 coisas aqui, ó. Prestar culto, tá bom? E se permitir, eu não sei quando nós teremos tempo para fazer uma outra transmissão, eu quero continuar. Se Deus me permitir, eu quero falar sobre paganismo e símbolos pagãos, tá? Então, aí nós vamos ver realmente se nós somos pagãos, porque lembra que eu falei na primeira transmissão, tu não pode tirar a palavra, deslocar a idolatria de pagão. Se tu é um idólatra, tu é um pagão. Os pagãos são idólatras. Ou seja, os pagãos adoram ídolos. Como eu falei, dentro da igreja estão sendo adorados esses homens. Então eles são pagãos. São pagãos em cima do púlpito. São pagãos tocando música. São pagãos achando que estão adorando a Deus, mas estão adorando outras coisas, outros ídolos. Estão cultuando outros. Então são pagãos, cometendo idolatria. Amém? Pode ter sido forte para ti, tu nunca ouviu isso, mas essa é a pura realidade. É a pura verdade. Amém? Então, se tu vai cultuar, cultua a Deus. Deixa aqui, ó. Não, deixa assim. Mateus 4:10. Somente a Deus, somente a Jesus Cristo adorarás e somente a Ele presta culto. Passou disso, é idolatria, é abominação. Amém? Vamos orar em agradecimento. Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso. Te dou graças por tudo, Senhor. Tudo que estava no meu coração, Pai. Que eu pude falar, que Tu quis que eu falasse, pela inspiração eu falei. Não deixa eu falar nada do meu pensamento, mas que seja somente a Tua pura palavra. Que as pessoas, meus irmãos, possam meditar sobre isso, minhas irmãs, Pai. E ver, Senhor, como a coisa está entrelaçada, como a coisa está camuflada, como a coisa, Senhor, a adoração satânica, Senhor, está suave, mas que eles possam, que nós possamos nos aperfeiçoar, abandonar tudo, purificar tudo, Pai, para fazer o verdadeiro culto, prestar o verdadeiro culto, o culto puro. Somente a Ti, Senhor Jesus Cristo, é que se deve prestar culto, somente a Ti se deve adorar, Pai, que se deve honrar, homenagear dentro da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, Pai, ajude o Teu povo a ver isso, Deus. Abra nossos olhos, Pai, dá-nos um novo nascimento, batiza com o Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, tenha uma boa semana, um bom final de semana. Como eu digo, não sabemos quando vamos fazer, quem sabe semana que vem, se Deus permitir, continuar. Eu quero continuar a falar dessa vez sobre paganismo. Amém? Então, vão com Deus. Deus abençoe vocês. Amém.
adorar.